Ok, pessoal, bom dia. Vamos seguir então a nossa aula hoje sobre núcleo celular, tá bom? Quando você estuda citologia, você tem a citologia 2, né? Citologia um, ela estuda a membrana da célula. A citologia 2, ela estuda as organelas celulares. E o núcleo, ele estuda o final da citologia, que seria o núcleo ali, né? A parte que contém ali o nosso material genético, que dá todas as nossas informações, codifica proteína e tudo mais, né? Bom, aqui nós temos a imagem do lado esquerdo de uma célula, tá? E aqui no centro foi tirado, dado um zoom aqui, onde você tem o núcleo celular. Então, olha só, aqui você tem a membrana nuclear, e isso acontece em indivíduos que são eucariotos, né? Os procariotos ou procariontes são somente as bactérias. As bactérias, elas não possuem essa membrana nuclear. Então, a cromatina, o material genético, ele fica difuso ali no meio do citoplasma. Nos eucariotos, são todos os outros seres vivos, eles possuem essa membrana nuclear. Aqui no centro você tem o nucleolo e em volta do nucleolo você tem aqui a cromatina, tá? Então a cromatina é o formato que o DNA está quando ele está antes da célula se dividir. Então ele fica mais ali, é como se parecesse um emaranhado de fios, mas nos seres humanos são os 46 pedacinhos de DNA que tem dentro dele ali para codificar todas as informações ali, tá bom? O nucleolo, ele tem a função de produzir ribossomos. Então, um dos RNAs para produção de proteína é produzido pelo nucleolo, tá? Aqui uma outra coisa interessante é essa membrana nuclear que você está vendo aqui, ó, poro nuclear. Por que tem esse poro nuclear, esses buraquinhos aí? Porque o núcleo, gente, ele precisa trocar elementos com o meio externo, o meio, no caso, o citoplasma, né? E o citoplasma tem que mandar alguns elementos aqui para dentro, tá? Então, a síntese de proteína, ela começa dentro do núcleo, então ela precisa receber algumas estruturas ali e precisa mandar estruturas para fora, para o retículo plasmático rugoso, por exemplo. Então, por isso que a carioteca ela é porosa, tá? Bom, aqui nós temos uma microestrutura da cromatina. Então, quando a cromatina ela está lá na célula, ela é composta pelo DNA e também por proteínas estonas. Então, isso aí que parece pedras que você está vendo aí, na verdade são proteínas que ficam entrelaçadas com o material genético lá na cromatina, no núcleo celular. Isso daqui a gente acabou vendo já em uma outra aula, né? Que seria a duplicação da cromatina. A duplicação da cromatina acontece quando a célula vai se dividir. Então, na interfase, tem três fases que antecedem a divisão celular, que é a fase G1, que é a fase S, que é a fase G2. Então, na fase S, é quando você tem a duplicação da cromátide. Então, olha só, que do lado esquerdo você tem uma cromatina simples. Isso aqui é uma fita de DNA, uma dupla fita de DNA. E aí, quando chega na fase S, ela duplica essa cromátide irmã. Então, se você tem um cromossomo do pai e um da mãe, os dois vão se duplicar, formando essa cromatina idêntica aí, tá bom? Coladinha ali pelo centrômero. Aí, quando vai passando o processo de divisão celular, a cromatina ela começa a se espiralizar ainda mais, ficando com esse formatozinho aqui de bastão em X aqui. E daí a gente acaba denominando ele como cromossomos, tá? Aqui nós temos alguns tipos de cromossomo. Olha só, o que está em azul aqui, ele está mostrando algumas informações. Então, assim, o corpo dele aqui em azul seria o quê? Seria a cromatina, seria o DNA, que está todo aqui enroladinho, emaranhado aqui. O centro aqui, onde une as duas cromátides irmãs, é chamado de centrômero. E aqui você vê o tamanho do cromossomo, que é em torno de 1.400 nanômetros. Aí,
eu coloquei aqui também, são 4 tipos de cromossomos, ou seja, esses 4 tipos aqui, eles são definidos de acordo com a localidade do centrômero. Então, quando o centrômero está bem no centro, como a maioria dos cromossomos representativos a gente vê, ele é chamado de metacêntrico. Quando ele está um pouquinho acima, nós chamamos de submetacêntrico. Quando ele tem ali só uns pedacinhos ali em cima, né, das cromatinas, então está bem diferente aqui, nós chamamos de acrocêntrico. E quando ele praticamente não tem, quando ele só está ligadinho pela pontinha, tá? O centrômero está aqui ligando todo o corpo da cromatina, nós chamamos de telocêntrico, tá? Então é o que muda aí é a posição do centrômero. Bom, aqui para curiosidade de vocês, a gente sempre fala dos seres humanos, né? 46 cromossomos, 46 partes de DNA. Eu coloquei aqui outros indivíduos que possuem uma quantidade diferente de cromossomos, né? Você tem que, por exemplo, o cachorro com 78 cromossomos, o cavalo com 64, a dália com 64, a drosófila, que é aquela mosquinha da fruta, bem pequenininha assim, tem o olho vermelho, caramelinho, ela tem 8 cromossomos. A ervilha tem 14, o milho tem 20 e o tatu 64 cromossomos. Sempre me pergunta assim, professor, mas quem tem mais cromossomo? Ele é mais complexo? O que é? Não, não é. A quantidade de cromossomos não é ela que vai definir a complexidade, tá? Por exemplo, nós temos 46 cromossomos. Só que cada cromossomo nosso, cada parte de DNA nosso é muito grande. Então, a gente acaba tendo uma quantidade de genes, uma quantidade de informações no material genético muito grande. Então, obviamente, a gente acaba tendo maior complexidade. Então, não é o número de cromossomos que vai deixar mais ou menos complexo, tá? Aqui, nós temos um cariótipo. O que é o cariótipo? É como se eu fizesse o seguinte, geralmente é feito em laboratório da seguinte forma, eles pegam uma célula, deixam a célula entrar em divisão celular, então ela vai passar ali pela interfase, vai passar pela prófase. Quando ela chegar na metáfase, a metáfase é o momento em que os cromossomos eles estão mais espiralizados, mais condensados, mais nesse formatozinho de bastão. Eles paralisam a divisão celular, pegam os cromossomos e vão juntando os cromossomos em pares, né? Então, um é do pai e um é da mãe. Então, o par um do ladinho ali, ou do esquerdo e do direito é do pai e o outro é da mãe. E o 2 também, o 3 também, o 4 também, o 5 também, e aí sucessivamente. Então, todos vêm um do pai e vem um da mãe. Então, eles fazem essa organização do cariótipo para definir, né, tamanho, a quantidade, né? E eles organizam até mesmo de acordo com as funções. Então, por exemplo, se o 9 aqui ele tem características de sua altura, da cor do seu cabelo, do funcionamento do seu fígado, tudo mais, então os dois têm essa função, tá? Então eles organizam em pares. São, no caso, 22 pares, 44 cromossomos, que a gente chama de autossômico, que é o cromossomo que faz todas as nossas características. Já o último par, que é o par 23, ele é o par sexual. É ele que vai dar as características específicas do sexo. E eu lembro uma vez que caiu uma questão com um cariótipo, eu não lembro se foi na Federal do Paraná, algum lugar assim, que caiu essa imagem aqui, só que ela não tinha números nem letras. E era para a pessoa descobrir se era um cariótipo normal e se era masculino ou se era feminino. Bom, quando você sabe que é um cariótipo normal? Quando você conta aqui e você sabe que tem 22 pares ou 23 pares ou 46 cromossomos. Mas como que eu vou saber se ele é masculino ou feminino? Bom, simples. Se você olhar o último par, aqui está denominado como XY. Então, eles são o quê? Eles são um par onde tem o X e o cromossomo Y, ele é menor.
O cromossomo XY é caracterizado por ser homem, tá? Então, mesmo que eu não tivesse XY me dizendo isso, ao eu olhar para a imagem e ver que tinha um cromossomo grande e um cromossomo pequenininho, ou seja, dois cromossomos diferentes, automaticamente eu ia identificar, bom, esse daqui é um cariótipo de homem, tá? E aqui nós temos um outro tipo de desenho, outro tipo de imagem, mas nós temos aqui, ó, 23 pares, né? É um cariótipo também normal, ou seja, tem os parezinhos assim certinho. E o último par, você percebe, são de dois cromossomos iguais, dois cromossomos que são X. Então, mesmo que eu não soubesse que a mulher é XX, né? E eu tirasse esse X daí, eu veria que tem dois cromossomos iguais no último par, que é o par sexual, no cariótipo. Então, eu já saberia que esse é um cariótipo que é feminino. Aí, o que acontece? A quantidade maior ou menor de cromossomos aqui denomina-se uma síndrome, né? Ou uma anomalia numérica de cromossomos, tá? Isso são chamados de euploidias. Então, essa anomalia numérica de cromossomo acontece ali, ela pode acontecer na mitose, mas é muito comum na meiose. Então, na hora que a célula está se dividindo, ao invés dela se dividir por dois perfeitamente, ela acaba tendo alguns erros. Então, por exemplo, vai formar ali o espermatozoide. Em vez de os espermatozoides terem 23 cromossomos, eles acabam, cada um, né? Eles acabam vindo com 22 ou com 24 cromossomos. E aí, justamente, é esse espermatozoide, dos milhões que chega até o óvulo, que acaba fecundando o óvulo, gerando uma anomalia numérica de cromossomos, tá? Ou pode acontecer com o óvulo também. Então, o óvulo, ao invés de ter 23, ele acaba tendo 22 ou 24 cromossomos. O que vai diferenciar isso? Vai diferenciar pelo seguinte, gente. Os cromossomos, eles estão em dissomia, ou seja, são dois cromossomos para cada característica, tá? Cada característica. Quando acontece de um desses pares ter um cromossomo só, nós dizemos que é monossomia. Então, o cariótipo humano teria 45 cromossomos. Se em algum par aparecer um cromossomo idêntico a mais, tipo no 8 aparece mais um cromossomo aqui por causa da divisão celular incorreta lá. Então, esse par 8 vai ter uma trissomia. Ele vai ter um cromossomo a mais. E aí, as síndromes vão depender de qual cromossomo você tem a menos ou qual cromossomo você tem a mais, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês 3 síndromes que são as que mais caem geralmente nos vestibulares por aí. A primeira síndrome é chamada de síndrome de Turner. A síndrome de Turner, ela só acontece com mulheres, tá? Só acontece com mulheres. E é um caso onde ela tem 45 cromossomos, ou seja, em um dos pares é uma monossomia, então tem um cromossomo só. Nesse caso aqui, é no par sexual, ou seja, no último parzinho de cromossomo, ao invés da mulher ter 2X, ela tem apenas 1X. Então é também conhecido como X0 ou 2N igual a 2N igual a menos 1, que daí dá 45 cromossomos, né? Então ela tem um cromossomo só. Por ter um cromossomo só, ela tem uma imensidão de fatores que são prejudiciais no organismo dela. Então, a síndrome de Turner, ela comete mulheres. Então, você vê, por exemplo, nessa imagem que eu acabei cortando aí, ela tem essa diferenciação muito grande na estrutura óssea, né? O pescoço mais largo, menor, ela é estéril, né? Algumas características femininas ela acaba não tendo muito bem desenvolvida, então o quadril ele é mais reto, né? Quase não tem muito aparecimento de seios, né? Há problemas
há problemas de respiração, há problemas de articulação, há problemas no coração, né? Então acaba vindo acarretado com essa gama de problemas aí complicados. Por que que essas mulheres com a síndrome de Turner, elas são estéreis? Pelo simples, óbvio matemático. Porque como elas têm 45 cromossomos, as células não conseguem fazer meiose. Porque a meiose, ela só consegue fazer o quê? É a célula dividida por 2 para poder ter a metade da quantidade de cromossomo. Então, se é um indivíduo normal, ele tem 46 cromossomos. Quando divide por 2 na meiose, fica 23, 23, 23, né? Lá na meiose, na segunda meiose. Então, a mulher, como ela tem 45 cromossomos, não tem como dividir por 2. Então vai ficar uma célula com meio cromossomo, isso não existe. Então aí se dá o prazo, a ideia de esterilidade. Bom, vamos lá. A próxima aqui é a síndrome de Klinefelter. A síndrome de Klinefelter, ela é uma síndrome que também acomete o cromossomo sexual, só que ela só acontece em homens. Só acontece em homens. Por quê? Porque o caso de Klinefelter é quando o homem recebe uma trissomia do cromossomo sexual, ou seja, ele acaba recebendo um cromossomo X a mais, um cromossomo X a mais, né? Então, o que acontece aqui? O óvulo vem com 2X, né? Ao invés de vir com um só, e aí acaba fecundando ali o espermatozoide com um Y, então ele fica XXY. Essa trissomia do cromossomo 21 faz ele ter, 21 não, do sexual, faz ele ter 47 cromossomos. Então ele também é estéril, porque as suas células não conseguem realizar a meiose para dividir por 2 aí. Então, além dele ter a esterilidade, muitas características masculinas ele acaba perdendo e ganhando algumas femininas. Então, a voz é mais fina, a ausência de pelo, um pouco de mama, o pênis é atrofiado, o testículo também, né? Os pelos pubianos são semelhantes ao que é das mulheres, que é o pelo pubiano mais triangular, né? Há problemas de articulação, há problemas de respiração, há problemas de coração também, tá? Então há uma problemática grande com relação a essa síndrome. A próxima aqui seria a síndrome mais conhecida, que é a síndrome de Down. A síndrome de Down, ela é uma trissomia do cromossomo 21. Então, no par 21, vem 3 cromossomos idênticos, tá? Vem 3 cromossomos idênticos. Então, esses 3 cromossomos idênticos causa a síndrome de Down, né? A síndrome de Down já tem todas as características que você já provavelmente já conhece, né? Então, essa aparência é muito tradicional para todos os Down, né? Problemas de articulação, problemas da musculatura, problemas cardiológicos, respiratórios, né? Em alguns casos, uma certa deficiência mental, em alguns casos, né? Então, você tem aí um indivíduo adulto, Down, em alguns casos, com uma mentalidade mais infantil. Então, claro que isso pode variar e pode graduar, né? Você pega, vê alguns síndrome de Down aí se formando em faculdades de excelência, você vê síndrome de Down fazendo balé com um corpo escultural lindo, então mostra que talvez a musculatura não é tão ruim assim. Então isso, claro, pode ter algumas variações que pode acontecer. Bom, professor, e vem cá, e quanto a ter filhos, né? Quanto a ter filhos. Então, aí a gente tem duas situações que podem acontecer, tá, gente? Se acontecer a trissomia do cromossomo 21 durante a meiose, o zigoto, a primeira célula que forma a criança, né, vai ter 47 cromossomos. Ou seja, assim que realizar a mitose e for crescendo o tamanho da criança,
todas as células dela terão 47 cromossomos. Então, obviamente, ela não consegue ter filhos, porque 47 não dá para dividir por 2, não dá para fazer meiose. Mas existe um outro caso de síndrome de Down, que é quando acontece na mitose. Ou seja, vem um espermatozoide com 23 cromossomos, vem um óvulo com 23 cromossomos e forma o zigoto com 46. Aí, durante o processo de mitose, vai crescendo o número do feto, do embrião, da criança, algumas células se dividem incorretamente e acabam criando células com 47 cromossomos, justamente no 21. Então, a criança vai ficar com parte de células com 47, parte de células com 46. Se as gônadas, que são os órgãos sexuais que produzem gametas, tiverem 46 cromossomos, elas conseguem produzir a meiose, conseguem engravidar e conseguem ter filhos, né? Ah, professor, mas eles podem vir com problema? Eles têm uma chance maior de ter a síndrome, né? Mas naturalmente eles nascem saudáveis, né? Se eu posso dizer assim, né? Ou com o cariótipo normal, acho que fica melhor assim. Então depende da forma que for. Se acontecer na meiose, não tem como engravidar, porque todas as células do corpo terão 47. Se acontecer se acontecer durante a mitose, que é quando o feto ali, o embrião está crescendo no número de células, aí pode acontecer de ter essa chance para engravidar. Tá bom? Vamos lá então. Aqui. Isso daqui a gente falou bastante quando a gente falou de mitose e meiose, são células diploide e células haploide, né? Então, o que diferencia uma célula diploide de uma célula haploide? Aqui vocês estão vendo, por exemplo, que nós temos 2 cromossomos que são azuis e 2 que são vermelhos. Então, são células diploide, ou seja, tem 2 cromossomos condicionando uma mesma característica, tá? Uma mesma característica. Agora aqui, ó, quando nós temos um cromossomo para cada característica apenas, nós dizemos que as células são haploide, tá? Um cromossomo para cada característica. Aqui, outra informação importante seria a questão dos genes. O que são genes? É simplesmente uma sequência do material genético que vai codificar uma proteína e dar uma determinada característica, tá? E vai determinar uma determinada característica. Então, o gene, ele é uma porção do DNA. Então, várias sequências de bases ali vão formar um determinado gene para uma característica. Onde está o gene, nós chamamos de locus gênico, tá? E vários locus, né, a gente chama de loci, os loci gênicos. Olha só, para você entender essa história dos genes, eu coloquei aqui 2 prédios e 2 cromossomos, tá? Então, por exemplo, ó, os genes alelos são aqueles genes que eles estão na mesma altura do cromossomo e condicionam o mesmo caráter, tá? Condicionam o mesmo caráter. Vamos colocar o caráter cor dos olhos, tá? Então, esses mesmos andares, essa mesma altura do cromossomo, nós chamamos de genes, tá? De genes alelos, tá bom? E aqui eu coloquei o caráter cor dos olhos. Só que o que pode acontecer? Pode acontecer que um dos cromossomos ele seja diferente do outro. Como assim, professor? Não são iguais? Não dão a mesma característica? Sim, eles são cromossomos homólogos, tá? Um veio do pai, um veio da mãe. Tem os genes alelos, que são a mesma altura, ali produzindo o mesmo gene, o mesmo caráter, que seria a cor dos olhos. Mesmo caráter. Só que, às vezes, as características podem ser diferentes, né? Então, por exemplo,
Às vezes, do lado esquerdo, aqui do cromossomo, eu tenho aqui olho castanho. E do lado direito, eu tenho aqui o locus para olho azul. Então, nós representamos isso com letras. Então, coloquei uma letra bem tradicional aqui, né? Aquele que tem olho castanho, eu chamo de azão. Aquele que tem o olho azul, eu chamo de azinho. Então, o que vai acontecer? Você não vai nascer com duas cores de olho. Um desses genes, ele vai ser dominante, então ele vai aparentar em você, e outro gene vai ser recessivo, que ele vai estar aí com você, mas não vai aparentar em você. Então, o que pode acontecer? Pode passar para os seus filhos, né? É, vamos pensar aqui o seguinte, ó. No meu caso, o meu pai tem um olho bem preto, a família dele com olhos escuros. A família da minha mãe tem olhos claros, né? Olhos claros. A minha mãe tem um olho castanho claro, semelhante ao meu, só que ainda um pouquinho mais claro. Mas ela nasceu com o olho azul e depois pigmentou ali, ficou com o olho castanho. Então, o que poderia acontecer? Eu poderia nascer com o olho verde, que é o normal da família dela, ou poderia nascer com os olhos castanhos ou até mesmo pretos, igual ao do meu pai. Aí o que aconteceu? Né? Veio o cromossomo do meu pai, veio o cromossomo da minha mãe. Então eu acabei nascendo com os olhos castanhos. Muito provável de tenha puxado o cromossomo do meu pai, Então quer dizer que o professor então tem no material genético dele o gene para codificar o olho verde. Muito, não tenho certeza, mas muito provável que tenha. Aí, a minha esposa tem olhos verdes. Olhos verdes. Então, é bem provável que os genes dela sejam igual para o olho verde. Então, seja azão ou azinho. Então, os dois cromossomos que ela recebeu do pai e da mãe dela, é muito provável que seja para olho verde. Então, quando ela estava grávida, o nosso filho Bernardo, a gente tinha uma probabilidade dele nascer com olho verde, já que eu teria, provável que eu tenha esse gene e a minha esposa também tem. Quando o Bernardo nasceu, ele nasceu com os olhos igual ao meu, nasceu com os olhos castanhos, né? Então, o que aconteceu? O meu gene para castanho dominou sobre o gene verde da minha esposa. Mas pode acontecer dos filhos dele nascer com esse olho verde, dependendo de como sejam os cromossomos da esposa dele. Então, a gente brinca às vezes, né? Os pais têm o olho castanho e o filho nasce com o olho azul. Nossa, será que é traição? É chifre? O que é e tal? Não. Simplesmente é porque a família às vezes carrega características, né? E que não estão manifestadas ali em ninguém, mas elas estão carregando isso no material genético e acaba passando isso para sua prole, tá?